A China está comprando o Brasil? Muito se ouve falar sobre como a China tem comprado muitos negócios e empresas pelo mundo, e a diplomacia econômica chinesa não é surpresa para ninguém. Mas é real que a China está comprando o Brasil? E mais, há motivo para se preocupar? Vamos conversar. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. O tema de hoje é China e os seus investimentos no Brasil. Eu vou te falar um pouco sobre como está essa situação no Brasil e como funciona a diplomacia econômica chinesa. Se você gostar desse vídeo, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer saber mais das terras do Oriente. E claro, se quiser continuar ligado nos principais temas do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Agora sim, vamos lá. A grande pergunta é: a China está comprando o Brasil? Sim, mas talvez não seja tão drástico quanto você imagina. Segundo o Boletim de Investimentos Estrangeiros no Brasil, feito pela Secretaria da Câmara de Comércio Exterior, a China foi o país que mais investiu no Brasil de 2003 a 2019. 37% de todos os investimentos no Brasil nesse período, totalizando aí 71 bilhões de dólares, foram feitos pelos chineses. Os Estados Unidos, em comparação, corresponderam a 30% dos investimentos nesse mesmo período, totalizando 58 bilhões de dólares. E talvez você esteja se perguntando, se tem só uma diferença de 7 pontos percentuais entre a China e os Estados Unidos, por que o pessoal não se preocupa com os Estados Unidos investindo em um país? Esse é um bom ponto para nós tocarmos aqui no início do vídeo, e a razão para isso é: as empresas dos Estados Unidos, no geral, são conduzidas por empresários particulares autônomos. Enquanto isso, muitas das maiores empresas chinesas têm participação ativa do governo chinês. Quando não estão recebendo subsídios do governo, estão recebendo instruções diretas de como proceder em algumas políticas específicas. Esse é o caso de todas as grandes empresas chinesas? Não, mas é o caso de empresas o bastante para isso ter que ser considerado. Agora, voltando para os números aqui do Brasil, dos 71 bilhões investidos pela China de 2003 a 2019, só 11% desse valor foi usado para começar projetos novos aqui no Brasil. Isso significa, por exclusão, que o restante foi usado para comprar participação em negócios e empresas já existentes. Empresas chinesas chegaram a comprar participação em grandes empresas de aviação, de infraestrutura, de portos marítimos, de produção de energia, de maquinário agrícola. Alguns exemplos famosos seriam a aquisição de 24% das ações da Azul, companhia aérea, a compra do terminal de contêineres do Porto de Paranaguá, o segundo maior do Brasil, e a aquisição de 14 hidrelétricas pela CTG. Empresas chinesas também compraram participação em 12 campos do pré-sal, e uma dessas empresas, a CCCC, é sócia majoritária do Porto de São Luís, no Maranhão. A situação de alguns desses casos já mudou um pouco, mas fato é, há um investimento forte da China no Brasil. Por um lado, isso é ótimo. Se falta dinheiro, organização e interesse do Brasil em investir nesses setores, é ótimo que chegue um investidor endinheirado e nos ajude com isso. O terminal de contêineres de Paranaguá, por exemplo, recebeu investimentos de centenas de milhões de dólares e agora consegue operar em 3 dos maiores navios cargueiros da América Latina simultaneamente. A capacidade do terminal já subiu mais de 60% com esses investimentos. E esse tipo de investimento movimenta a economia local, gera empregos e favorece as empresas e o comércio que dependem dessa estrutura portuária. Por outro lado, nós temos que pensar no porquê de a China investir tanto em outros países. E sim, eu sinto muito em dizer isso, mas ela não está tão afim de você. Quero dizer, do Brasil. A China tem feito esses investimentos por todo o mundo, tanto em portos, quanto em infraestrutura, quanto em commodities, tipo petróleo, soja, minério. E tudo isso para garantir 2 grandes objetivos: garantir segurança no fornecimento de alguns produtos e serviços e espalhar a influência da China por aí. E algumas pessoas já estão muito alarmadas por causa disso. A China vai comprar tudo, e aí vai ser tudo chinês, e aí o nosso governo vai ser dominado pelo governo da China. Calma, respira. Essa estratégia da China não é nem de longe tão eficiente quanto ela parece ser no papel. Deixa eu te contar o porquê. Sobre a parte de garantir os suprimentos, primeiro,
é uma grande necessidade da China. A China tem 1,8 bilhões de pessoas e sustentar esse pessoal todo tem comprometido bastante o meio ambiente chinês. Da desertificação de terras agricultáveis, à poluição do ar pelo uso de carvão para produzir energia, à gripe suína que se alastrou pela China, o país enfrenta grandes desafios. E é para solucionar esses desafios internos que a China buscou se articular melhor em outros países. Por isso, ela comprou tanto empresas que produzem o que ela precisa, alimentos, minério, combustível, quanto empresas que controlam quão rápido esses produtos vão chegar até ela, como portos e empresas de infraestrutura. Mas não é tão simples quanto parece. Afinal, não é como se uma empresa chinesa, que tem participação numa empresa brasileira, pudesse sacudir uma varinha mágica e de repente, nossos recursos todos foram para a China. Quanto mais distante de Pequim, mais difícil se torna para o governo chinês exercer a sua influência. Ainda que uma empresa seja controlada indiretamente pelo governo chinês, fora da China, há regulamentos de outros países, investidores de outros países e interesses de outros países na jogada. E tudo isso interfere no quanto essa empresa pode e consegue avançar o objetivo chinês de ter uma cadeia de fornecimento garantida. E sobre a parte de espalhar a influência chinesa, que é a que mais assusta o pessoal, é menos simples ainda. A ideia é, quanto mais dinheiro a China coloque em um país, mais aberto a China e a seus interesses esse país vai estar. E isso pode acontecer tanto porque o país fica dependente da China, quanto porque o país cria receptividade para com os investimentos chineses. E essa ideia funciona em graus diferentes, mas depende do país. Em lugares com pouquíssima transparência e alta corrupção, a China costuma conseguir se aproximar das elites econômica e política e influenciar muito os posicionamentos do país. É o caso do Camboja, por exemplo. O Camboja recebeu altíssimos investimentos chineses. Muitos desses investimentos foram obras superfaturadas que endividaram o país, ao mesmo tempo em que enriqueceram a elite local e o primeiro-ministro Hun Sen. Por esse motivo, o Camboja virou um defensor ferrenho da China na ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Em compensação, em governos com histórico liberal, essas tentativas de influenciar decisões acabam saindo pela culatra e gerando grandes danos à imagem da China. Foi o caso da Austrália, por exemplo, que forçou um político famoso que tinha recebido financiamento chinês a renunciar e aí passou novas leis de financiamento eleitoral para evitar novas interferências como a chinesa. Atuações mais discretas, como investir aos poucos, participar mais do dia a dia do país, formar alianças, costumam funcionar melhor para gerar receptividade à China. Mas essas estratégias são menos eficientes. Um país receptivo pode evitar te ofender quando for possível, ou pode te dar um desconto quando for conveniente, mas ele dificilmente vai comprar uma briga por sua causa. E ele dificilmente vai aceitar um superfaturamento, uma violação das regras ou uma tentativa de interferência, calado. O Brasil acaba num meio termo entre as categorias. É um país com algum nível de transparência, mas assolado por corrupção em todos os níveis do governo. Ou seja, o Brasil pode ter parte das suas decisões influenciadas pela China, mas dificilmente vai ser uma coisa de grande porte ou de grande impacto. E eu digo tudo isso para falar que vale prestar atenção no que está acontecendo, sim, mas não é motivo para pânico, nem motivo para tomar decisões ideológicas que só vão nos prejudicar. Não há uma ameaça comunista articulada para acabar com a democracia no Brasil, e agir como se houvesse só tira nossa credibilidade. Quando um capitão de navio pega um trecho de mar agitado, ele não solta o leme e começa a gritar sobre o perigo das ondas. Ele instrui a tripulação sobre como não deixar o navio afundar. E para nossa sorte, as nossas ondas têm outras preocupações. A China tem problemas demais do lado de dentro para ter tempo de se importar com o que cada país defende do lado de fora. Ela não tem tempo a perder com golpes comunistas imaginários. Esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer ver mais vídeos sobre a China. E, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar de olho nos próximos envios. Vejo vocês com o próximo vídeo. Obrigado!